um ataque do Estadão à FUP. Eu até que está aqui no PDF, está no finalzinho aqui. O Estadão fez um ataque à FUP bem forte, assim, ó, o poder paralelo da FUP na Petrobras, né, como se a FUP fosse uma organização criminosa que estivesse mandando na Petrobras, e a FUP escreveu uma resposta, e eles não publicaram a resposta da FUP, mas a gente publica, a gente traz a resposta, a gente traz o próprio diretor da FUP aqui para falar, para ele dar a resposta aqui, né, porque o Jornal da Folha é democrático. Estamos aqui com o David Bacelar. Opa. Bem-vindo, David. Bem-vindo aqui ao jornal, tudo bem? Bem, um abraço para você aí, Miguel, para as nossas companheiras também, os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Fórum. Eu estou aqui no subúrbio de Salvador, região aqui do Lobato, estava participando de uma agenda aqui com a Federação de Cooperativas dos Catadores e Catadoras aqui da Bahia, a pedido aqui do companheiro Roberto, companheiro Luiz, fazendo essa visita para ajudar, né, na organização desses trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando aqui, Miguel, Yara, Iana, aqui, o presidente Lula é apaixonado, né, pelos catadores e catadoras. Fez recentemente uma agenda importante com eles e elas aí em Brasília, e várias políticas públicas foram direcionadas, e a ideia é fazer com que todas essas pessoas tenham acesso ao que o governo federal está disponibilizando para elas. É uma região linda aqui de Salvador, se vocês não conhecem, um dia vale muito a pena ir, fora do roteiro turístico, mas é uma região muito bonita aqui da cidade de Salvador. Maravilha. Ana, deixa eu fazer uma pergunta para o David. Eu chamei ele para responder esse ataque do Estadão. David, eu vi que a FUP escreveu uma resposta ao Estadão, até reclamando que o Estadão não estava dando espaço para a FUP responder, né? O Estadão fala em poder paralelo da FUP na Petrobras, né? Mas trouxe você aqui para você responder aqui ao vivo aos internautas. Qual é a sua resposta, David? Miguel e Ariano, eu agradeço até a oportunidade, porque nós pedimos esse direito de resposta ao Estadão e nos foi negado formalmente. A companheira Lívia, que é a nossa assessora de imprensa, ela teve todo o cuidado de manter contato direto com o editor do Estadão, formalizou o pedido de direito de resposta, mas infelizmente foi negado. De fato, Miguel, a narrativa que eles querem construir é essa, de que a FUP é quase que uma organização criminosa, um absurdo. E como para bom entendedor, meia palavra basta, já são várias matérias em que eles insinuam não somente isso, mas fica no ar, principalmente para essa bolha da extrema-direita, de que sindicato, corrupção, ladrão, PT, Petrobras, Lula, é tudo a mesma coisa. É o que eles querem desenhar com esse ciclo de matérias, inclusive gastando um editorial do Estadão para atacar diretamente a FUP e a minha pessoa. E, além disso, fica o preconceito explícito, como se os trabalhadores e trabalhadoras não pudessem contribuir com propostas para a gestão dessa grande empresa que é a Petrobras, como se nós não pudéssemos contribuir com o planejamento estratégico da companhia, com seu plano de negócios e gestão, como se os trabalhadores e trabalhadoras não fossem importantes para essa grande empresa brasileira. Óbvio que nós do Movimento Sindical Petroleiro, nós da FUP, dos nossos sindicatos, nós atuamos também na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de petróleo e gás em todo o Brasil, mas não somente isso. Nós temos uma característica de sermos um sindicato cidadão, de termos um sindicato que discute questões para além do corporativismo da categoria petroleira, defendendo a soberania nacional, defendendo a democracia, defendendo que tenhamos também a partir da Petrobras, a partir do setor de petróleo e gás, um desenvolvimento não somente econômico, mas também social e sustentável. Isso também é papel de trabalhador e trabalhadora, não apenas de acionistas minoritários, que detêm uma parcela significativa das ações da Petrobras, e não apenas dos gestores que estão sentados na cadeira, numa função gratificada, mas que são trabalhadores e trabalhadoras que fizeram um concurso público para ali estarem. Então, Miguel e Ariana, agradeço a oportunidade de estar explicando isso aqui, porque, de fato, uma narrativa está sendo construída e nós não iremos aceitá-la. Sabemos que a Petrobras é uma mola propulsora da economia nacional,
Sabemos que ela é um dos pilares centrais do governo federal. O governo federal, que tem uma série de restrições orçamentárias por conta do arcabouço fiscal que foi construído, precisa da força das suas empresas públicas estatais, da força dos seus bancos, da força da Petrobras, da força dos grandes fundos de pensão que temos no país, para nós termos grandes investimentos em infraestrutura e termos um processo grande de geração de emprego e renda aqui no país. Ô, David, explica direitinho para a gente, para até para nossa audiência entender melhor. Por que o Estadão faz essa acusação infundada, levanta, né, isso de que haveria uma gestão paralela à Petrobras? Que indisposições também a intenção, né, de colocar com a própria gestão da Petrobras? Qual é o objetivo exatamente deles fazerem isso? Ana, eu gosto muito de parafrasear o nosso queridíssimo companheiro, que faz muita falta hoje, o Paulo Henrique Amorim, né? Nós estamos tratando do partido da imprensa golpista. Estamos tratando de um veículo de imprensa que ajudou no golpe de Estado brasileiro, lá em 64, que ajudou a ditadura civil-militar, que ajudou esses militares a perseguirem jornalistas do próprio Estadão, que foram presos, torturados, alguns mortos. Nós estamos falando desse veículo. Nós estamos falando de um veículo que ajudou ao neoliberalismo se instalar com força nos governos Collor e FHC. Nós estamos falando de um veículo de imprensa que ajudou com a teoria da corrupção demasiada no governo PT, com a falsa argumentação do Mensalão, com a falsa argumentação do Petrolão, que ajudou a Lava Jato e que ajudou o inelegível, o inominável e ladrão de joias ter sido eleito. Estamos falando desse veículo. Então é óbvio que quando nós nos posicionamos a favor do governo do presidente Lula, quando nós nos posicionamos no suporte, na defesa desse presidente, que é oriundo da classe trabalhadora, que saiu do Nordeste, em cima de um caminhão, para aventurar, tentar a vida ali em São Paulo, óbvio que esse veículo de imprensa, veaco, partido da imprensa golpista, vai nos atacar. Então, temos certeza de que o objetivo desse veículo é criar uma narrativa para a sua bolha, e não é uma pequena bolha. Nós estamos falando de, apesar de ser um veículo que pessoas privilegiadas, né, têm acesso à leitura dos seus artigos, do seu editorial, nós estamos falando de um veículo de imprensa que acaba formulando opinião, principalmente na área da economia, para essa bolha da extrema-direita, que hoje, infelizmente, de forma sólida, significa entre 20% e 25% da sociedade brasileira. Então, a ideia deles, ao nosso ver, é construir uma narrativa para, em algum momento, lembra que nós falamos da FUP, lembra que nós falamos do David, lembra que nós falamos da Petrobras, que falamos do Lula, falamos da corrupção, falamos dos ladrões. Com certeza é isso que estão construindo, palavras-chave que são utilizadas o tempo inteiro, com o objetivo central para, em algum momento, utilizar tudo isso contra o governo do presidente Lula, principalmente com um objetivo central na disputa que teremos nas eleições de 2026. Lamentável, né? Pelo menos o direito de resposta deveriam nos dar. Mas, como não nos darão, estamos aqui agradecendo a oportunidade a vocês de explicarmos o que de fato está acontecendo com esses ataques do Estadão ao movimento sindical petroleiro. David, e você vê alguma relação desses ataques reiterados do Estadão e da mídia comercial como um todo à possibilidade de que a refinaria lá da Bahia, onde você está, seja recomprada pelo governo Lula? Como é que você vê essa relação? Yara, sim, mas não somente com relação a isso, né? Nós estamos falando de uma gestão da Petrobras, que está, como disse a própria presidenta Magda Chambriard, extremamente alinhada ao governo, alinhada ao programa de governo do presidente Lula, que, por sinal, nós ajudamos a construir. A FUP apresentou propostas que foram colocadas no capítulo de energia do programa de governo do presidente e que visam ter a Petrobras como esse instrumento de indução da economia nacional. A Petrobras, nós temos sinalizado a necessidade de ampliar a capacidade de refino para termos autonomia, autossuficiência na produção de derivados de petróleo. Falamos a necessidade de retomada das obras que foram paralisadas pela Lava Jato, já temos 2, pelo menos, em andamento, lá em Pernambuco, na Brei Lima, no Compege, ali no Rio de Janeiro.
Falamos da necessidade da Petrobras ela retornar à petroquímica e fertilizantes. Está voltando, felizmente, para a Fafem Paraná. Mais de 200 trabalhadores e trabalhadoras foram readmitidos. Teremos uma grande obra ali. Provavelmente no ano que vem essa fábrica já vai estar funcionando, ajudando a reduzir o nível de importação que temos no país, de quase 90% daquilo que nós necessitamos de fertilizantes nitrogenados. Falamos nesse programa de governo sobre a necessidade da Petrobras ela ajudar a indústria naval brasileira a voltar a construir navios, sondas, plataformas aqui, gerando emprego, gerando renda no nosso país, e falamos sobre a necessidade da Petrobras ela ter investimentos robustos também na transição energética a partir da renda petrolífera. Óbvio, quando nós defendemos tudo isso, quando nós defendemos também esse programa de reestatização daquilo que foi privatizado pelo governo Bolsonaro, nós tínhamos a certeza de que seríamos atacados, até porque, Yara, nós sabemos muito bem, né, que quem financia esses grandes veículos é principalmente o capital financeiro internacional. Então, óbvio que esse ataque ele viria em algum momento, e virá, e continuará acontecendo. Como não nos calaram no governo Bolsonaro, também não nos calarão nesse governo, que é um governo de ampla coalizão, mas que é um governo democrático, que temos aí um cenário de preservação das nossas instituições, diferente, muito diferente daquilo que o governo anterior vinha fazendo. Mas, como disse aqui anteriormente, Yara, Ana e Miguel, esses espaços são importantíssimos, por isso valorizar, né, os nossos canais, valorizar a nossa imprensa é de suma importância. Imaginemos se não tivéssemos vocês, nem conseguiríamos explicar de fato o que está acontecendo conosco do movimento sindical petroleiro. David, o Estadão, esse editorial do Estadão, ele ataca a FUP diretamente e cita você, um ataque. Você não é a primeira vez que você tem sido atacado, né? Eles estão centrando na sua figura, porque você é a liderança da FUP, então eles querem cortar a cabeça, né? Nesse editorial, eles mencionam o esforço da FUP, né? A defesa que a FUP faz, que a Petrobras reassuma 2 fábricas de fertilizantes no Nordeste, na Unigel. Ainda tem... É interessante, né, David, porque a Petrobras nunca produziu tanto petróleo como hoje, o Brasil nunca exportou tanto petróleo, só que a gente, ao mesmo tempo, a gente está importando mais fertilizantes do que jamais na história, e a gente também importa muito diesel. E o Bolsonaro ainda vendeu refinaria, vendeu a BR, que foi um dos maiores crimes da história contra o interesse nacional. Qual é a expectativa dessa retomada da refinaria de Mataripe, que tem nos últimos dias eu tenho lido muito na imprensa que a Petrobras vai recomprar? Eu queria saber o que você sabe disso. E sobre a BR, né? Qual é a luta, qual é o caminho da luta para recuperar a BR, que é a distribuidora da Petrobras? Bem, Miguel, primeiro destacar aqui que a refinaria Landulfo Alves, ela foi a primeira refinaria da Petrobras no Brasil. A refinaria de 1950 foi importantíssima para o desenvolvimento industrial aqui do nosso estado. A partir da refinaria foi construído o Polo Petroquímico de Camaçari, o maior polo petroquímico do hemisfério sul do planeta Terra, e uma refinaria que ajudou, inclusive, ao combate do racismo estrutural que ainda temos no país. Lembrando que trabalhadores e trabalhadoras foram tirados das antigas usinas de cana-de-açúcar, que eram ligadas aos grandes engenhos e ligadas à escravização de negros e negras. Tanto que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que iniciam a obra e a operação da Petrobras eram negros e negras. Estão falando disso, desse importante instrumento, como aqui colocamos, de desenvolvimento econômico e social do estado da Bahia e do Nordeste. Essa refinaria ela foi privatizada por menos da metade do seu valor. Essa refinaria ela está envolvida num escândalo que está sendo investigado pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério Público Federal, para ver se há uma relação entre as joias que o ladrão de joias levou, que é o antigo presidente da República, e a privatização dessa refinaria. Lembrando que as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver, mas o Fundo Mubadala, ele tem investimentos tanto dos Emirados Árabes, como também da Arábia Saudita, que foi da onde saíram as maiorias das joias que
o ex-presidente da República roubou do Estado brasileiro. Então, desde quando ela estava sinalizada a sua privatização, Miguel, a FUP, a categoria petroleira, fez diversas lutas. Greve em 2020, greve em 2021, quando tomei 29 dias de suspensão, estou com 2 processos nas costas ainda respondendo para tentar se livrar de acusações que me foram feitas que não eram reais, estava exercendo direito de greve para evitar a privatização da refinaria, e continuamos na luta. O governo do presidente Lula foi eleito, como colocamos, de ampla coalizão, por tabela um governo em disputa, mas esse ponto de pauta que nós apresentamos no capítulo de energia do programa de governo está lá, a reestatização de ativos estratégicos para o país, dentre eles a RLAM. Sabemos que há, sim, uma negociação já avançada entre o Fundo Mubadala e a Petrobras, para que tenhamos a recompra dessa refinaria pela Petrobras. Não só a refinaria, mas dos 3 terminais terrestres, do terminal marítimo de Mar de Deus, dos 700 quilômetros de dutos que estão interligados nesse grande sistema logístico que abastece o mercado da Bahia com combustíveis e que hoje, inclusive, fazem com que o estado da Bahia tenha o 2º combustível mais caro do país. Então, as negociações, Miguel, até onde nós temos ciência, elas estão avançadas. Acreditamos que sim, haverá um movimento de compra, mas sabemos que o ideal seria o STF barrar essa privatização, não fazer valê-la. Mas se já tiver a recompra da refinaria, com certeza o povo baiano vai agradecer muito, porque vai começar a pagar gasolina, diesel, gás de cozinha a preços bem mais baixos do que hoje são praticados aqui pela Selen. A mesma coisa com relação à Fafem Bahia e Sergipe. Nós tivemos no governo anterior um processo de arrendamento dessas plantas, são plantas de fertilizantes nitrogenados. Você citou aí, Miguel, o Brasil, ele importa hoje 90% de todos os fertilizantes nitrogenados que precisa para abastecer a gigantesca agroindústria brasileira e também parte da agricultura familiar do nosso país. Essas 2 plantas, elas foram arrendadas pela bagatela de 174 milhões de reais por 10 anos. Sabe quanto, Miguel? A Unigel, que foi a empresa que arrendou as 2 fábricas, teve de lucro líquido em 2021? Mais de 1 bilhão de reais em um ano. Uma fábrica, 2 fábricas que foram arrendadas por 174 milhões de reais por 10 anos. E aí é que está. Por que não investigam isso? Por que não identificam quem se favoreceu com um processo de arrendamento como isso? Então, a discussão que hoje nós estamos fazendo, inclusive cobrando respostas da gestão, é de que sim, a Petrobras ela pode retomar essas plantas. O Brasil precisa que essas plantas estejam operando. Nós precisamos diminuir esse nível de importação que temos hoje de fertilizantes nitrogenados. E não somente com a Fafem Paraná, que está voltando, não somente com a Fafem Bahia e Sergipe, que vai voltar, acreditamos nisso, mas também com a Fafem do Mato Grosso do Sul, que está lá com aquela obra com mais de 70% de avanço, parada há mais de 10 anos, por conta da excrescência que foi a Operação Lava Jato aqui no Brasil. Ô, David, você falou, estamos cobrando a gestão. O que mais vocês estão cobrando da gestão, de fato a gestão da Petrobras, que hoje é presidida pela Magda Chambriard, e qual é a relação de vocês hoje com a gestão? Bem, Ana, nós sempre usamos um princípio que é um princípio cutista, né? Lembrando que a FUP ela é filiada à Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E um dos princípios da CUT é a independência e autonomia sindical diante dos governos, diante dos patrões. Há uma característica da FUP de sempre buscar, obviamente, o diálogo, a negociação, esgaçar a mesa para que os nossos objetivos sejam alcançados e acordos sejam firmados que beneficiem os trabalhadores e trabalhadoras, a própria empresa e também o país. Da mesma maneira, nós estamos tratando esses grandes temas, como aqui colocamos, que é uma crítica que esse jornal do Partido da Imprensa Golpista nos faz, né? Dizendo que a gente não pode contribuir com o planejamento estratégico. Mas não, a gente contribui. A gente enviou documentos, a gente enviou propostas, a gente fez reuniões, a gente apresentou soluções, inclusive muitas delas construídas por grandes assessores que temos. A FUP constituiu em 2017 o INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Pesquisas no setor de petróleo e gás, Eduardo Dutra. Temos o DIEESE. Então, propostas foram formuladas para contribuir. E entendemos que contribuir é trazer de volta esses ativos para o seio da Petrobras. Isso vai ser bom para a própria empresa
e vai ser bom também para o país. Então, felizmente, a presidenta Magda Chambriard, que foi indicada pelo presidente Lula para assumir a presidência da maior empresa do país, no lugar do ex-senador da República, Jean Paul Prats, ela tem feito esse gesto, né, de dialogar conosco, de ouvir as nossas propostas. E, felizmente, Ana, algo que nós estávamos cobrando há 1 ano e meio está acontecendo. A gestão da Petrobras está sendo modificada. Nós sinalizamos, o Miguel acompanhou isso de perto aqui, que tínhamos pessoas na estrutura gerencial da companhia, a nível de gerências executivas, gerências gerais, que eram pessoas, não estou falando aqui de que é do partido ABCD, não. Estou dizendo que eram pessoas que não concordam com o programa de governo que foi aprovado pela população brasileira nas urnas e estavam atrapalhando a gestão. Felizmente, a presidenta Magda Chambriard, com a nova diretoria que foi formada, ela mudou 3 diretores. Por sinal, pela primeira vez na história da Petrobras, temos 4 mulheres na diretoria, de 9. Isso é algo, sim, para ser louvado e elogiado. E, para além disso, ela está tirando as pessoas de gerências executivas que estavam atrapalhando a gestão. Então, esse gesto que está sendo feito pela nova gestão é importante ser reconhecido, elogiado, mas é óbvio, se necessário for, a gente, demonstrando a nossa autonomia e independência sindical, vai fazer as paralisações, os atos, as mobilizações e, se necessário, greves, por que não? Inclusive, estávamos há 15 dias acampados na frente da sede da Petrobras para buscar uma solução, por exemplo, para a nossa previdência complementar, onde, infelizmente, alguns aposentados e aposentadas não estavam tendo a dignidade de terem essa aposentadoria no final das suas vidas. E com a mobilização, nós conseguimos uma comissão quadripartite que está em Brasília negociando com a Petrobras, a Petros, a Previc e a SESC para acharmos uma solução definitiva para esse problema que atinge mais de 260 mil pessoas. Então, essa é a FUP. E, felizmente, como aqui dissemos, buscando o diálogo e também com mobilização da categoria, temos avançado, sim, na reconquista de direitos e numa Petrobras que venha a servir de fato a população brasileira. David, muito obrigado pela sua entrevista. Forte abraço, boa semana. Manda um abraço para todo mundo aí, tá? A gente se vê em breve. Valeu, Miguel. Eu que agradeço e me despeço aqui, Ana Yara, com esse cenário maravilhoso. Deus do céu. Lindo, lindo. Estamos invejando aqui seus textos. O pôr do sol, lindo. Lindo. Um beijo. Quase tão bonito quanto o de Brasília. Quase. Só não tem esse mar bonitão aqui, né? Aí, show, né? Tchau. Tchau. A gente